só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Amém. Boa noite. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe imensamente. Já está acabando, falta pouquinho, não é verdade? Já quinta-feira. E Deus ainda está lutando contra os deuses do Egito. Um duelo de gigantes. Mesmo os egípcios tendo uma cultura que não agradava muito ao Senhor, Ele não deixou de pensar em cada um deles. Antes de cada catástrofe que acontece na vida de cada um, sempre há uma decisão a ser tomada. Mais que uma decisão às vezes depende também da nossa atitude, de como encaramos esse problema. Então a sétima praga, Deus deixa os egípcios a oportunidade, deixa com eles a oportunidade de fazer algo diferente. O faraó falou não, mas hoje cada um de vocês tem a oportunidade de mudar essa história, de não seguir o exemplo do faraó, de aceitar os planos que Deus tem para cada um de nós. O Deus de Israel pode vencer na vida de cada um de nós, ajudando-nos a batalhar essas guerras que temos contra os nossos próprios deuses, contra as nossas próprias dificuldades. No ano passado, quando eu estava buscando alguns materiais, vi em uma propaganda de uma empresa de comida rápida muito conhecida, algo que me chamou a atenção. Sabem, conhecem McDonald's? Não era McDonald's, mas só para fazer o exemplo, era uma empresa muito conhecida. Estava lançando uma nova linha de sanduíches, podemos dizer assim, com um título bem chamativo, Os 7 Pecados Capitais. A propaganda começava assim: eram 7 pessoas que haviam sido escolhidos em um teste, que deveriam fazer outro teste em uma ilha. Nessa ilha, eles teriam algumas provas a fazer e então receberiam a sua recompensa no final. A recompensa eram os sanduíches, os hambúrgueres, os 7 pecados capitais. Cada pessoa que passou nesse teste havia recebido o seu prêmio conforme a sua característica. Cada pessoa se caracterizava por um pecado capital específico. Não é aí o que me chama muita atenção, mas logo no final da propaganda, quando uma mulher diz: pecar mais uma vez não vai fazer a diferença. Isso me deixou um pouco assim, pensativo. Será que é o pensamento hoje das pessoas no mundo? Pecar mais uma vez não vai fazer diferença? Muitas vezes relacionamos o que é bom, o que nos traz prazer, o que nos traz alegria, com coisas que no final nos trarão um resultado negativo. Muitas vezes tem sido assim. E que logo, seguir o que é bom, seguir o que
é mais saudável, podemos dizer assim, no final será algo chato, algo que não nos traz tanta alegria. Lembro muito bem de um estudante de medicina da faculdade onde eu estudo, e ele fez uma meditação, uma reflexão, e ele escreve o seguinte, eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Quando vemos como está o estado do nosso meio ambiente, contexto cultural e biológico, realmente parece que tudo está ruim. Como diz o livro, fazia referência a um livro dos seus estudos. Porém, há uma pequena armadilha na lógica desse pensamento quando o autor compara qualquer coisa que alguém faça para viver ou para ter prazer tem resultado negativo. O que ele quer dizer é que parece que não há opções e estamos perdidos, pois ele associa a ideia de prazer a tudo o que não é saudável. E muitas vezes tem sido assim também o meu pensamento sobre ter prazer ou não. E ele diz, e não é assim. Inconscientemente pensamos e escutamos pessoas falarem que temos que escolher ou entre uma vida saudável, mas chata, ou escolher uma vida alegre, mas com riscos de doenças. É assim? Ele pergunta. Ou, quem sabe, as pessoas, mesmo acreditando em um Deus que está nos céus, não acreditam que a sua criação e tudo o que Ele fez para cada um de nós seria o melhor para nós. Então ele fecha esse pensamento dizendo que o que tem influenciado o pensamento das pessoas, porque muitas pessoas dizem que buscar o prazer, buscar a felicidade, sempre nos trará no final um resultado negativo. Enquanto que tendo uma vida mais chata, uma vida que não nos dê tanta alegria ou tanto aproveitamento, no final, mesmo sendo bom, não nos dará esse prazer que necessitamos. Um duelo entre cosmovisões. Um duelo de gigantes entre o que eu penso e entre o que você pensa. Quais são os pensamentos no mundo hoje que têm influenciado cada um de nós? Desde o iluminismo, vemos o homem dando um foco, mas no homem, o homem sendo o centro de tudo, com a sua maneira de pensar, percebendo que ele tem capacidade para fazer muitas coisas, Deus talvez já não era mais necessário em sua vida. E então entra toda essa questão, se eu quero ser feliz, se eu quero encontrar prazer, eu tenho que ter em mente que logo no final terei um resultado negativo. Não é assim. A Bíblia, na Bíblia que eu leio, na Bíblia que eu acredito, não diz isso. Diz que sim, é possível fazer coisas alegres, ter prazer na vida e logo sentir-se salvo. Seguindo a Deus e os seus mandamentos para cada um de nós e todos os seus preceitos, tendo o exemplo de Jesus em nossa vida, é possível sim ter prazer, ser feliz, ser diferente dos demais. Vamos a Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Talvez um verso conhecido, mas ele fará mais sentido ainda quando estivermos terminando esse tema. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Temos olhado com os olhos de Cristo os problemas que a vida nos impõe? Qual tem sido a sua interpretação dos casos? Qual tem sido a sua maneira de olhar a vida ou as circunstâncias da vida? Hoje vemos aqui um duelo entre opiniões diferentes, entre cosmovisões diferentes, entre a maneira que eu vejo o mundo
tendo uma diferença significativa com a maneira que as outras pessoas veem o mundo. Mas vamos aos detalhes dessa história. Até aqui, vamos fazer uma pequena recapitulação. Até aqui nós percebemos que, nos últimos temas, no quarto milagre de Deus, a quarta praga, ele faz uma distinção entre o seu povo. Marca uma grande diferença entre o seu povo e o povo do Egito. As pragas pioram progressivamente. Deixaram de ser uma mera inconveniência para se tornarem doenças que afligissem o corpo. As pessoas estavam sofrendo. A próxima série de pragas, pois as pragas estão divididas em 3 sessões. A próxima série de pragas não afetaria somente a subsistência dos egípcios, mas também afetaria a sua própria capacidade de se autossustentar. Bom, vamos ver isso melhor então. Êxodo capítulo 9, versículo 14. Êxodo capítulo 9, versículo 14. Aqui diz: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Logo no versículo 21 diz: aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Logo no versículo 22, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Logo no versículo 27 diz assim: então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, ó Senhor e justo. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orei ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Logo no versículo 34, muda um pouquinho a história. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Uma praga já com uma maior descrição. Essa praga é descrita em mais detalhes do que todas as outras 9. O autor dá uma atenção especial para a 7ª praga. O que ela tem a nos ensinar? Bom, veremos logo. É a única que mostra também o Senhor explicando ao Faraó o propósito dessas pragas. No versículo 16, Faraó precisa aprender sobre a singularidade de Deus. Sabe por quê? Esse versículo aqui está relacionado com o versículo em Romanos. Romanos capítulo 9, 17. Não é necessário que você abra também, mas eu lerei aqui bem rápido. Romanos capítulo 9, 17 diz o seguinte:
Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Faraó precisa aprender sobre a singularidade de Deus. É a única praga em que Deus lhe diz o propósito dessas pragas. Logo vemos aqui que Faraó era usado por Deus para mostrar a todas as nações que as coisas que estavam acontecendo ali era de um Deus único. A região em torno do Cairo normalmente recebe 2 polegadas de chuva por ano, mas geralmente vem tempestades repentinas, não avisadas, que acabam também ferindo a terra do Egito. Nessa praga, Deus manda a pior chuva de granizo que uma vez o Egito já tivera. Outros detalhes: o linho e a cevada foram feridos, diz aqui, estavam para ser colhidos, mas eram elementos que só eram colhidos entre os meses de janeiro e fevereiro. Então chegamos à conclusão que essa praga pode ter muito bem ocorrido em janeiro, nos finais de janeiro ou início de fevereiro. Ou seja, o tempo em que se deu todas as 10 pragas não foi em apenas 10 dias ou um mês, foram muito tempo. Nessa praga também, Deus oferece, e é a primeira vez que vemos em todas as pragas, Deus oferece aos egípcios uma maneira de escapar das consequências dessa praga. Algo muito diferente das demais. Aqui Deus avisa ao povo do Egito que se eles, ouvindo os seus mandatos, os seus conselhos, eles estariam sendo salvos das consequências que aquela praga apresentaria. Interessante. Deus também olhou de maneira especial para aquele povo. Tinham que ouvi-lo. Era a única tarefa que os egípcios tinham naquele momento. Tinham que ouvi-lo e obedecê-lo, cuidar dos seus animais e abrigá-los. Logo, temos aqui, vamos apresentar os deuses que foram afetados. A praga, como já sabemos, se originou no céu. Então, um deus em especial foi afetado. Nut, deusa do céu. Vocês podem ver que há como uma mulher que está meio que cobrindo as pessoas que estão embaixo. Ela era representada como a deusa do céu. Mas muitas coisas aconteceram também. Não foi só ela que estava relacionada a essa praga. Muitos outros deuses perderam esse duelo de gigantes contra o Senhor neste momento. Porque não foi somente a ela que a praga afetou. Mas podemos ver também um deus chamado Shu, o deus da luz solar e do ar. Também ele não se apresentou neste momento. Não deu motivos para que o povo do Egito continuasse adorando ele. Ficou também em silêncio. Não fez nada, assim como Nut. Além dele, houve também Horus, deus do céu e símbolo superior da realeza divina dos deuses do Egito. Também não fez nada. Um deus com cabeça de falcão, representando o céu. Mais um que também perdeu essa grande batalha, ficou em silêncio. Mas também temos a Tefnut, a deusa da água, da chuva, orvalho e umidade, muitas vezes representada como as nuvens do Egito. Ela também não fez nada. Aqui foram 4 deuses que eu lhes apresentei, mas houve muitos mais relacionados a essa praga que, por não fazer nada, perderam a credibilidade do povo do Egito para a adoração desses deuses. Deus aqui, mais uma vez, mostrou àquele povo que o Deus de Israel era muito mais forte que esses deuses. Deuses feitos por homens, que não apresentaram nenhum sinal de vida na praga do granizo. Estavam em silêncio. Mas há um texto que eu quero relacionar com essa história, porque aqui há detalhes que queria focar também. Vemos a questão do faraó, Deus avisando ao povo do Egito que se eles lhe obedecessem, estariam se reservando das consequências ali apresentadas. Mas há um texto muito utilizado por sinal, um texto também que sofre muitas divergências
opiniões contrárias, um texto que eu queria agora focar aqui com vocês e relacionar essa história com o que podemos hoje aprender através da 7ª praga. Muitas vezes temos a Bíblia como o nosso manual de vida, e deveria ser assim, mas às vezes penso que lemos a Bíblia somente para ter respostas, para responder uma pergunta que te chamou a atenção. Talvez procuramos respostas na Bíblia para somente responder essas perguntas. Ou talvez usamos a leitura da Bíblia para um simples exercício intelectual. Alguém pode aprender o grego? Sim, pode aprender o grego através da Bíblia. O hebraico, aprender várias histórias de culturas que estão aqui na Bíblia. Mas penso que também a Bíblia deveria ser muito mais do que isso. Devia ser uma maneira de viver. Tudo que encontramos na Bíblia através da leitura, através de tudo que é ensinado por revelação divina, deveríamos levar em nossas vidas. Tentando viver cada princípio, cada promessa, cada promessa que Deus nos dá aqui, vivê-las todos os dias em nossa vida. Esse texto tem muito a ver com conflitos de cosmovisões. Como interpretamos a realidade que nos rodeia. Aqui Jesus nos dá um bom exemplo de como interpretar a realidade que nos rodeia. Vamos a Mateus, capítulo 22, versículo 15. Mateus capítulo 22, versículo 15. É um texto muito utilizado para uma resposta específica. Geralmente as pessoas usam esse texto para dizer que sim, devemos pagar os impostos. Mas aqui eu quero fazer uma proposta a cada um de vocês. Uma proposta de olhar esse texto pelos olhos de Jesus. Jesus, com suas palavras, nos ensina algo muito profundo através desse episódio aqui na Bíblia. E tenho certeza que nos servirá muito para relacionar o que vamos tirar aqui de aprendizagem para com o que houve com o faraó. Neste momento, há uma série de debates entre Jesus e os grupos judeus. Todos tentam fazer uma armadilha a Jesus. É um personagem odiado. As pessoas tentam e fazem de suas planificações respostas possíveis para cada problema apresentado a Jesus. E então tentam colocá-lo em armadilhas. Vamos ler esse texto. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra a Jesus. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha as aparências dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie ou imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Se tiramos algumas partes desse episódio do contexto, podemos dizer que essas pessoas estavam sendo sinceras. Diziam a Jesus, reconheciam que ele era verdadeiro, que ensinavam uma verdade eterna. Porque aqui diz: sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Poderíamos dizer que aqui os fariseus não teria nenhuma ideia de querer colocar Jesus em uma armadilha. Reconheciam de fato que Jesus
era o Messias e que dele vinham palavras de sabedoria. Mas não era assim, porque o autor desse livro, o autor desse episódio também já diz desde o início: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Aqui o autor já deixa muito bem a intenção dessas pessoas. Não era de aprender, não eram de receber palavras de vida do bom mestre, era de colocá-lo em uma armadilha, colocar-lhe em uma pressão. Mas me chama a atenção aqui que há dois grupos. No versículo 15 fala um pouco sobre os herodianos, logo fala sobre os fariseus e seus discípulos. Não podemos dizer muito sobre esses dois grupos, mas há algo sim o que podemos dizer. Os herodianos eram um grupo pró-Roma, a favor de Roma. Pessoas que estavam de acordo com o governo, com Roma. Esses eram os herodianos. Logo, os fariseus eram um grupo contra Roma. Então vemos aqui uma grande implicação. Eram grupos que se odiavam. Um grupo em favor de Roma, outro grupo contra Roma. Na ordem natural das coisas, esses dois grupos deveriam se odiar e nem deveriam estar andando juntos. Mas não é isso que acontece aqui. Eles se juntaram, os discípulos dos fariseus, junto com os herodianos, para armar uma armadilha, para fazer uma armadilha ao mestre. Interessante. Os herodianos também não eram um grupo religioso. Tinham interesses muito diferentes dos interesses que tinham os fariseus. Não se relacionavam com os fariseus. Interesse em sustentar o status quo. A posição que eles tinham na sociedade era o mais importante. O prestígio. Era isso que chamavam mais a atenção dos herodianos. Um grupo que estava a favor de Roma. Os fariseus, um grupo religioso, que também por muitas vezes tentaram fazer uma armadilha para Jesus, era um grupo que estava contra Roma. Dois grupos que deveriam se odiar, neste momento, estavam juntos para armar uma armadilha a Jesus. Interessante. Mas logo, vem uma pergunta que também chama a atenção de cada um de nós. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Queriam muito bem saber o que Jesus pensava. Para eles já haviam duas respostas prefiguradas. Ou era sim, ou era não. Haviam pensado o máximo, gastado muito tempo para fazer essa armadilha a Jesus, esperando que ele somente fizesse duas respostas, ou sim ou não. Esse era o planejamento desses dois grupos. Não esperavam que Jesus, logo no final, teria uma resposta que surpreenderia a todos. Não somente a eles, mas a todo mundo, ao ver essa passagem. Se Jesus dissesse sim, então estava de acordo com os herodianos. Um grupo que apoiava a Roma. Jesus seria considerado um herege. Uma blasfêmia seria. Como um homem de Deus. Como o homem de Deus estaria de acordo com um grupo que apoiava a Roma. Dizendo sim a essa resposta. Sim, devemos pagar os impostos a César. Essa era uma das respostas que eles imaginavam que Jesus iria dar. Mas também havia uma outra resposta. O não. Se Jesus dissesse não, estava contra Roma. O homem visto pela sociedade como revolucionário, como um terrorista, como alguém que não desejava o bem para a nação, para Roma. Jesus, com essa resposta, estaria mostrando a Roma uma faceta, uma imagem diferente. As pessoas o veriam como um terrorista, como um revolucionário, que não apoiava a Roma. Se lhe daria um grande problema, com certeza. Isso era o que eles imaginavam. Dois grupos com duas respostas prefiguradas tinham a certeza que neste momento iriam fazer com que Jesus caísse em sua armadilha. Vocês lembram de um episódio parecido a esse?
Quando a mulher adúltera estava já por ser apedrejada, não fizeram a mesma pergunta para ele, comparando Moisés com Roma? Se Jesus dissesse, sim, apedrejem essa mulher, estaria indo contra Roma. Roma estaria vendo ele como uma pessoa ruim, como um revolucionário. Se Jesus dissesse não ao apedrejamento, estaria indo contra a lei, estaria indo contra Moisés, um herege. Não importa qual resposta Jesus desse, ele estaria em maus lençóis. O problema cairia em suas mãos. Ele seria desmascarado. Mas só que não foi assim. Se diz que se deve pagar, reconhece a soberania do Estado romano sobre o povo de Deus. Aqui percebemos um paradoxo, algo onde não há saída. Porque esse era o grande conflito que passava o povo de Deus nesse momento. Pagar os impostos a Roma significava reconhecer a soberania deste governo de Roma sobre o povo de Deus. A grande pergunta era: quem está cuidando do povo de Deus? Quem é o guardião do povo de Deus? Quem é soberano sobre o povo de Deus? Deus ou Roma? Ao estar pagando os impostos, os próprios israelitas viam essa problemática. Tudo isso mostrava que era Roma quem estava sendo soberano do povo de Deus. O objetivo desses dois grupos: fazer com que Jesus se autocondenasse. Fazer com que Jesus se autocondenasse tanto no âmbito religioso como também no âmbito político. Que ele estivesse mal visto, não somente para Roma, mas também para os grupos religiosos, para as pessoas do seu próprio grupo. Mas então nos vemos em um outro problema. Jesus pede para que eles lhes mostrem a moeda dessa época. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Eu trouxe para vocês aqui a imagem de como seria o denário. Aí. Este seria o denário. Um paradoxo sobre quem governa o povo de Deus. Pagar tributos, naquela época, para os israelitas, era uma lembrança da submissão de Israel a Roma. No versículo 18 diz assim: por que me experimentais, hipócritas? O mais interessante é que essa palavra experimentais está no livro de Mateus 6 vezes. Essa mesma palavra é usada na tentação do deserto. Na tentação que Jesus teve do inimigo no deserto, essa palavra experimentais estava presente em todas as tentações. Logo, continua sendo utilizada para se referir às armadilhas que os fariseus apresentavam a Jesus. Interessante. Logo depois da tentação, vemos uma prolongação das armadilhas de Satanás sendo utilizadas pelos fariseus. Jesus é tentado por Satanás, mas logo a mesma palavra indica que todos esses momentos que os fariseus tentaram colocar Jesus em uma armadilha, nos apresenta como uma prolongação da agenda satânica de Satanás para fazer com que Jesus, em algum momento, caísse. As provas dos fariseus, uma prolongação das tentações do deserto. Mas logo vem, então, o versículo 19, denário. O que podemos ver sobre o denário? E então vemos e nos damos conta que há umas inscrições aí nessa moeda. Na primeira imagem, onde está a cara de César,
diz o seguinte: Tibérius César Augusto, filho do divino Augusto. O imperador também era visto como um deus. Portanto, Tibério César Augusto era o filho de Deus. Logo na segunda imagem, na parte de trás da moeda, diz o seguinte: Maximum Pontífice, sumo sacerdote. Vejam como era doloroso para os israelitas pagar os impostos. Tendo uma moeda como essa, dizendo que um homem era Deus e que também era sumo sacerdote, era pura blasfêmia. Eles se sentiam mal. Era uma lembrança de que o povo de Israel, neste momento, estavam submetidos a Roma. Há aquela pergunta: quem é o soberano no povo de Deus? Deus ou Roma? Uma hierarquização da realidade. Aqui mostra um homem Deus, sendo também o sumo sacerdote. Versículo 21. Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus dá uma resposta muito clara. Dá a César o que é de César. Logo, outra frase que condiciona essa frase é dar a Deus o que é de Deus. Uma hierarquização de realidades. Quem é o mais importante? César ou Deus? O povo de Israel sofria por sempre lembrar que estavam submetidos às leis de Roma. Viam que, por ter essa moeda, dizendo que o Deus verdadeiro não era o Deus em que eles acreditavam, mas sim um homem, sendo também considerado como sumo sacerdote, era símbolo de injustiça, de tristeza e de também blasfêmia. Devemos a quem a nossa fidelidade como cristão? A quem devemos a nossa fidelidade como cristãos? O que é de César e o que pertence a Deus? É a grande pergunta em que hoje temos que nos fazer. Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é mais importante? A quem estamos obedecendo? A Deus ou aos homens? O que eu tenho e o que eu sou pertence a Deus, e o que eu tenho pertence a César. Quais são as coisas das quais eu tenho, que são da minha propriedade, e quais são as coisas das quais fazem parte da minha personalidade, ou do que eu sou, pertencem a Deus? Já pararam para pensar nessa pergunta? Quais são as coisas que você tem que pertencem a César? Outros comentadores dizem que a melhor palavra aqui para dizer dar a César o que é de César ou dar a Deus o que é de Deus seria devolver. Devolva a César o que é de César. Devolva a Deus o que é de Deus. Essa seria a melhor tradução. O que do que eu tenho e o que do que sou pertence a Deus e a César. O que do que eu tenho e o que do que eu sou eu devo devolver a Deus. O que do que eu tenho e o que do que eu sou eu devo devolver a César. E então vemos um Jesus que dá uma resposta que está muito diferente do que todas aquelas pessoas pensavam que seria. Jesus aqui quebranta o ofício divino e o ofício sacerdotal de César, pois agora ele se diz como filho de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus aqui tem um grande confronto, um duelo de gigantes contra o próprio César. Jesus, o filho de Deus, César, o filho
de um homem que pensava ser Deus. Quem é o verdadeiro Filho de Deus nessa história? Jesus, ao dizer essas palavras, está quebrantando esse ofício que o próprio César se dá, como Deus e como também um Filho de Deus. Versículo 22. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, se foram. Nem revolucionário, e nem herege, nem terrorista, e nem um homem que dava de blasfêmias. Esse sim era um verdadeiro mestre. Não foi para nenhum dos dois caminhos, nem sim, nem não. Queria apresentar aqui um significado maior do que das coisas que eu tenho devem ser devolvidas para César, e do que das coisas que eu tenho e das coisas que eu sou, eu devo devolver a Deus. Jesus, um verdadeiro mestre. Logo, vemos uma curiosidade, um detalhe também muito importante. A expressão imagem, usada em Mateus no grego, é a mesma que se utiliza na tradução de Gênesis, quando diz o relato que Deus criou o ser humano conforme a sua imagem. Quando diz aqui, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem? De quem é essa efígie? E de quem é essa inscrição? A mesma imagem, a mesma palavra imagem utilizada aqui no grego é utilizada também na tradução grega de Gênesis, quando Deus faz o homem conforme a sua imagem. Um dos autores do cristianismo, Tertuliano, nos princípios do século III, escreveu um pensamento sobre isso. Não digo que seria a verdade plena, mas é mais uma ideia estética que dá um significado diferente para o texto. Ele diz assim: a moeda com a imagem de César, a César, e o homem com a imagem de Deus, a Deus. A resposta de Cristo, ela é profunda. Faz com que as pessoas que estão ali mudem sua maneira de enxergar as coisas, de interpretar certas situações. O momento em que cosmovisões estão se debatendo, estão se divergindo, a resposta de Cristo é muito mais do que qualquer um deles estava esperando. Uma questão de interpretação. César não era o filho de Deus e nem um sacerdote. Então devolva, pois, a moeda a César, mas a Deus, e que isso fique bem claro, mas a Deus, devolva o que é dele, devolva o que lhe pertence a Deus. Você tem se entregado a Deus todos os dias? Ou você tem devolvido a sua vida ultimamente ao César? Qual é a sua maneira de olhar essa história? Devolva ao César o que é de César. Mas, por favor, devolva a Deus a sua criação, ao que lhe pertence realmente. Você. Que você se devolva a Deus todos os dias, constantemente, sem hesitar, sem pensar duas vezes, porque Deus sim cuidará de você muito melhor do que o próprio César. Vemos um povo de Israel, um povo israelita sofrendo, porque sempre tinham que se lembrar que o seu povo estava se submetendo a Roma, ao estar pagando os tributos. Mas Jesus diz: devolva a Deus o que é de Deus, e somente o que é de César, o que é de César.
O que na sua vida você tem que entregar a Deus? E o que na sua vida você tem que entregar a César? Essa é a praga que causou mais destruição. A praga que causou mais destruição oferece um caminho diferente aos egípcios. A praga que causou mais destruição ofereceu aos egípcios opções para que eles pudessem se salvar das consequências. Faraó diz: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. É triste, porque aqui a porta da graça se fecha para Faraó. Havíamos visto ontem que Deus, ao endurecer o coração de Faraó, estava lhe entregando somente os desejos do seu coração. Deus estava respeitando a Faraó por estar tão obstinado em recusar a proposta que Deus tinha para o seu povo, de que ele libertasse o seu povo, para que o povo de Israel então pudesse adorar ao Senhor no deserto. Deus, ao endurecer o coração de Faraó, somente lhe entregou a ele a sua vontade. Deus já não podia fazer mais nada. Porque antes de tudo isso, veio decisões. Faraó, em cada praga, escolheu endurecer o seu coração. Escolheu não mais deixar com que esse povo fosse liberto. Mesmo Deus sabendo que em nenhum momento Faraó iria libertar o seu povo, Deus utilizava dessas oportunidades para mostrar a todas as nações que aqueles milagres era para salvar o seu povo. Mas aqui, Faraó tem a sua última oportunidade de fazer algo diferente. Pois aqui diz: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Faraó reconhece o seu erro. Diz que o Senhor é justo. Reconhece a grandeza do nosso Pai, mas continua fazendo as mesmas coisas, recusando o plano que Deus tinha para ele, se entregando a César. Em Provérbios capítulo 26, versículo 11 diz: assim como o cão que volta para o seu vômito, é o tolo voltando a fazer tolices. Mais uma vez, Faraó voltava a fazer o mesmo que ele já tinha feito antes. Alguém orgulhoso, que queria demonstrar poder ao seu povo, recusando essas opções que Deus lhe dava. Mas não há um pecado mais sério que aquele de reconhecer os seus pecados e logo de se arrepender do seu próprio arrependimento. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. E hoje, tem você entregado tudo o que você é e tudo o que você tem a Deus? Ou tem você dado tudo o que você tem e tudo o que você é a César? Há uma séria separação. Dai a Deus o que é de Deus, você. Dai a César o que é de César. Conta uma história em que um homem estava caminhando pelo muro, em cima do muro. Logo percebe que há anjos do seu lado direito gritando: ei, pula para cá, já desesperados. Ele, não sabendo o que fazer, ficou ali parado, ficou desesperado, pois não sabiam por que esses anjos gritavam tanto, não sabiam por que eles o convidavam tanto para estar ao seu lado. Logo, ao olhar para a esquerda, viu outros anjos que não estavam nem aí.
A história diz que simbolizavam os anjos do inimigo, de Satanás. Mas eles estavam tranquilos, não faziam nada. Estavam sentados, tranquilamente, sem falar nada. Logo ele, desesperado e não entendendo muito bem essa situação, lhes pergunta: mas por que vocês não estão fazendo nada? Logo os anjos lhe disseram: bom, o muro é nosso, o que podemos fazer? Você está no muro, você nos pertence. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Temos seguido o exemplo de Faraó. Se arrepende dos seus pecados, mas logo volta a fazer as mesmas coisas. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Essa é uma decisão que tem que ser feita em todos os momentos da sua vida. Não pode deixar para depois. Não pode deixar para ficar muito tarde, porque isso aconteceu com Faraó. Ali a porta da graça se fecha para Faraó, porque ele deixou uma decisão importante para ser feita depois. Faraó não escolheu os planos que Deus tinha para ele, logo teve que aguentar todas as demais pragas, hasta destruir o maior símbolo do Egito, o herdeiro do trono. Queridos, dai a Deus o que é de Deus. Que essa decisão seja feita hoje, agora, em cada segundo. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Uma decisão que tem que ser feita agora. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Agora a senhora vai cantar uma música. E que neste momento possamos falar com Deus. Possamos deixar esses momentos de escolha para o presente, para o agora. Mas vamos fazer hoje algo diferente. Depois da música, eu vou fazer uma breve oração. E vou deixar um espaço de tempo para que cada um de vocês possam falar com o seu Deus. Possam falar a Deus: Senhor, este é o duelo que eu estou tendo contra os meus gigantes. Mas só que eu não quero mais lutar. Eu quero deixar para que o Senhor lute comigo, para que eu possa vencer esses gigantes que eu tenho na minha vida. Alguns momentos serão dados. E eu logo já estarei ali na frente esperando por vocês. Mas que este momento possa ser usado para que você fale com o seu Deus. Para que você tome esse tempo especial para deixar os seus problemas em suas mãos e para dar a Deus o que realmente lhe pertence. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois.
te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas ao mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele tua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? De uma coisa eu tenho certeza, que com Jesus, sim, podemos encontrar prazer, felicidade. Mas hoje, qual é o seu gigante? Qual é o gigante que tem feito você batalhar todos os dias? Ou que tem sido as suas dificuldades? Esse é o momento de poder deixar nas mãos do nosso Deus. Pai querido, te agradecemos hoje por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Hoje vimos, Pai, que essa praga foi uma praga diferente, talvez a pior que o Egito já havia tido. Uma chuva de granizo, destruiu tudo. Vimos também o faraó, Pai, que reconheceu o seu pecado. Ele disse: eu pequei. Ainda reconheceu que o Deus de Israel era justo, mas só que logo depois, Pai, se arrependeu do que havia dito e voltou a endurecer o seu coração, recusando os planos que Deus tinha para ele e para a sua nação também. Hoje, Pai, a pergunta é: a quem temos obedecido? A quem temos nos submetido? Que possamos hoje dar a Deus, Senhor, o que realmente pertence a Deus, a nossa vida. Que possamos entregar a nossa vida em Tuas mãos todos os momentos. Pai, neste momento, os Seus filhos terão agora um momento especial contigo. Irão te dizer qual é o gigante de cada um e quais são as batalhas que estão tendo. Irão te pedir a Tua ajuda. E que, Pai, o Senhor possa se fazer presente na vida desses Seus filhos, na minha vida também, nos ajudando a lutar contra esses deuses que temos e a vencê-los, para poder somente, Pai, adorar o Seu santo nome, aonde quer que estivermos. Que agora, Pai, o Senhor, neste momento, possa ouvir o clamor dos Seus filhos.